Gênesis capítulo 45, para a gente dar continuidade à história da redenção. A gente está terminando praticamente o livro de Gênesis, que começou lá com a criação, e a gente enfatizou a história do Noé, falamos um pouco dos detalhes que tem lá nas genealogias, e então aqui no capítulo 45 de Gênesis, a gente vê o resultado do segundo encontro dos irmãos de José com ele. No final do capítulo 44, a gente vê a reação do Judá quando o José, enganando os seus irmãos, representando, sendo bastante rígido para com eles, mas a fim de testá-los. Ele, na verdade, acho que não queria ser tão rígido assim, mas ele estava fazendo isso para testar os seus irmãos. Então, quando o José, que para o Judá era o governador do Egito, não era o seu irmão, ele não sabia que era o seu irmão, quando o José ele fala que ia deixar preso o Benjamim, porque tinha roubado o copo de prata dele, que foi uma armação, na verdade, ele que mandou colocar o copo de prata no saco de mantimentos para incriminá-lo. Parece alguém que a gente conhece, né? Que quer incriminar alguém, e aí ele faz alguma coisa para incriminar. Então ele fez isso, mas ele não pretendia deixar o irmão dele preso, nem nada, mas ele queria ver a reação dos seus irmãos. Aparentemente é isso, a gente deduz isso pelo contexto. Então, quando o Judá e os outros irmãos ouviram que o Benjamim ia ter que ficar preso, porque eles falaram, não, todos nós, eles até ofereceram, todos eles ficarem presos lá, não, todos nós vamos ficar presos, já que nós estamos em pecado, porque roubamos, né, o copo de prata, não sabemos quem foi, se foi o Benjamim, de fato, porque estava no... Eles até, acho que acreditaram que foi o Benjamim mesmo que roubou, né? Mas eles falaram, não, todos nós vamos ficar, então, como prisioneiros aqui. Mas o José disse, não, só vai ficar o Benjamim, e vocês voltam para casa. E aí o Judá toma a liderança dos irmãos, e a reação do Judá comove o José, porque no final do capítulo 44, ele fala que, eu vou ler o versículo 30, Gênesis 44, 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, o meu pai, ou seja, o Jacó, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Então, ele se ofereceu para ficar no lugar do Benjamim. Então, ele não sabia se o Benjamim de fato era culpado, mas se fosse, então ele assumiria a culpa do irmão e ficaria lá. Então, eu fico no lugar do meu irmão e deixo os outros ir. Quando José ouviu isso do Judá, e também falando do próprio pai, né, que se voltassem sem o Benjamim, ele ia morrer de tristeza, e tudo isso, ele se comove tanto, que ele começa a chorar. No capítulo 45, então a gente vê isso, ele começa a chorar, e ele já não consegue se conter mais, porque antes ele já tinha chorado, quando ele ouvia as conversas dos irmãos, mas ele ia no banheiro, chorava, depois ele lavava o rosto e voltava, não deixava ninguém perceber. Mas aí ele começou a reagir
tal forma, tão emocionado, que ele abraçou os seus irmãos, falou: eu sou José, e vocês não me reconhecem, tudo isso, né? E os irmãos ficaram petrificados, ficaram sem reação, nem sabiam o que falar, o que fazer, né? E ficaram lá assustados com a reação do José. Mas aí, aos poucos, a gente costuma dizer, foi caindo a ficha. Aí caiu a ficha, eles viram que de fato era o José. O José abraçou o Benjamim, abraçou todos os seus irmãos e disse para eles irem buscar o seu pai, todo mundo, e trazer para o Egito. Os oficiais do faraó perceberam o que estava acontecendo, ninguém, não dava para esconder mais. Eles viram, e aí eles começaram bom, antes do José se emocionar, ele mandou tirar todo mundo da sala, né, do lugar que eles estavam. Mandou tirar todo mundo e ficou só ele e os irmãos. Mas os outros ficaram escutando lá fora, né? O falar dele estava bem alto, né? As emoções e tudo. E aí eles começaram a comentar: os irmãos do José estão aqui e tudo, né? Então todos ficaram sabendo. E aí no capítulo 44, no restante, a gente vê como que se deu, então, o planejamento aí para que todos voltassem. O faraó fica sabendo, ele ajuda o José, ele reage amigavelmente, fica feliz porque os irmãos de José estavam ali e ele ia buscar o seu pai e todo mundo lá da terra de Canaã. O José manda mantimentos, manda um monte de coisas lá para que eles comessem no caminho, para que eles não passassem necessidade no caminho. Manda carruagens, né, carros, né, aqueles carros modernos que os egípcios tinham, eram com certeza os melhores da época, né, os mais modernos, mais confortáveis. Manda tudo lá para buscar os seus pais, e ele dá um recado, o seu pai, e ele dá um recado para os irmãos. Eu acho interessante isso. Em algum lugar aqui, eu não lembro qual é o versículo, mas ele fala assim: não briguem no caminho, não contendam pelo caminho, né? Vão lá buscar o pai, vão buscar os outros que ficaram lá, as mulheres, as crianças, e não briguem no caminho, não contendam pelo caminho, né? Porque ele sabia que seus irmãos eram de brigar, né? Então, vê se vocês não fazem nada errado dessa vez, né? E foi assim então que aconteceu, um final feliz para essa história. Mas aí no capítulo 46, então faz a narração aqui do retorno do Jacó, aliás, da ida do Jacó para o Egito. O Jacó, quando ele vê chegando todos aqueles carros, carruagens e cavalos, e seus irmãos, os seus filhos, né, chegando, e com tudo aquilo, aquele alvoroço, né, ele fica sem saber nada. E o que está acontecendo, né? Primeiro vocês vão buscar mantimento, chega de volta, tem saco de dinheiro no mantimento. Aí vocês contam uma história estranha e levam o Benjamim, e agora vocês voltam com tudo isso aí. O que está acontecendo, né? Fala a verdade. Aí eles falaram: não, o José está vivo, o José agora é governador do Egito, é uma excelente notícia. Então a gente imagina que o Jacó ia pular de alegria, mas não, ele fica também paralisado, ele não sabe o que dizer, porque para ele o José estava morto, já fazia quantos anos que a gente fez a conta? 22 anos? 22 anos, né? E o José está morto, como que é isso? Como que ele é governador de Egito? Conta essa história direito, que história é essa, né? Mas aí ele vendo tudo aquilo, quer dizer, os carros todos ali provavam que eles estavam falando a verdade, né? E o Jacó então fala: então tá bom, então eu vou lá ver o meu filho antes que eu morra, né? Porque eu já estou velho, então que bom, né? E aí no caminho ele faz um sacrifício a Deus, né, em gratidão, e eles vão até o Egito, chegam lá, o José coloca os seus parentes, eu acho que, eu não lembro se é aqui ou lá em Êxodo, acho que é em Êxodo que fala que eram 70 almas,
70 pessoas que foram da família de Jacó para o Egito. Nessas 70 está contando também o José e os seus filhos. E eu acho que a esposa do José. Aliás, a esposa do José se chamava Asenate. Se eu falei que se chamava Zafenate, eu falei errado. Zafenate Paneia era o nome que eu falei, né? Era o Zafenate Paneia era o nome que o faraó deu para o José, né? E a Asenate, que era filha do Potífera, que era sacerdote de On, era sua esposa. Então, contando, acho que ela também, contando aí porque fazia parte da família, então eram 70 almas, 70 pessoas que chegaram, passaram então a habitar no Egito, e Faraó permitiu que eles ficassem na terra de Gósen, que era a melhor parte da terra do Egito, era uma terra muito fértil, muito boa, mas assim, ele permitiu que eles ficassem na melhor terra, mas também porque eles queriam ficar um pouco afastados, eles não queriam ficar muito perto, porque eles tinham algumas restrições de comunhão, assim como no tempo de Jesus e de Pedro e dos apóstolos, tinham aquelas restrições entre os judeus e os gentios, que os judeus não podiam entrar na casa dos gentios, não podiam comer com os gentios. Até quando Pedro foi visitar Cornélio, ele estava quebrando essa regra, e ele chega lá já dizendo isso, fala, vocês sabem que eu não posso fazer isso, eu estou quebrando uma regra importante, porque os judeus não podem entrar na casa dos gentios e se reunir, mas Deus é que mandou o Pedro lá. Então, assim também os egípcios, eles tinham algumas restrições, e eles não podiam se juntar muito com os judeus, e por isso que eles mandaram então eles ficarem numa terra à parte, uma terra separada ali. Então começou com 70 pessoas, depois a gente vai ver que se multiplicaram muito, e quando saíram de lá já eram centenas de milhares. Eu acho que eram cerca de 2 milhões de pessoas. 11, 12 milhões, só de casar já vai com 22. E eles assim cresceram muito mais do que a própria população do Egito, né? Mas no começo então eram 70 pessoas. A gente vê aqui então no capítulo 46, contando aqui esses detalhes. No capítulo 47, a gente vê o Jacó se apresentando a Faraó. O Faraó falou, eu quero conhecer seu pai, falou para José, né? Traz ele aqui. Aí o José levou o pai dele, o Jacó, e aí que tem aquela conversa que ele perguntou, qual é a sua idade, né? Quantos anos você tem? E aí o Jacó falou, meus anos são poucos e maus vividos, eu tenho só 130 anos. E aí também aqui diz que ele viveu lá no Egito até os 147 anos, ou seja, 17 anos depois ele faleceu, então ele morreu com 147 anos. Aqui conta esses detalhes, no capítulo 47, aí conta os detalhes também de como José estava administrando ali os bens do faraó e os mantimentos que eles tinham lá, porque ainda tinha mais 5 anos de fome, né? E aí conta como que o José, na maneira como ele administrou, ele conseguiu juntar todas as riquezas do Egito nas mãos de Faraó. O Faraó se enriqueceu e ficou dono de toda a terra do Egito, porque primeiro, né, ele vendia os mantimentos para todos ali que iam comprar, e aí acabou o dinheiro, ele falou, não tem dinheiro, então dá aí os seus jumentos, seus bois, seus animais, né, e vão comprando os alimentos então com esses bens que vocês têm. Então comprou tudo isso, aí eles falaram assim, acabou agora, não tem mais nada, então dá as suas terras vão ser nossas, né, e tal. E no final eles não tinham nem sementes para plantar, porque no final, quando o último ano da fome, eles ainda teriam que plantar no ano seguinte, quando começou a chover, né? Só que eles não tinham nem sementes para plantar. E o José então deu a semente para eles plantarem, né? E eles mesmos que sugeriram isso, os próprios egípcios, né? Porque senão eles iam morrer de fome, e eles não tinham mais nada para dar para comprar os alimentos. Falou, então nós vamos dar a nós mesmos para o faraó, e nós vamos ser seus escravos, né? Nós vamos
pertencer a você. Nossas terras, nossos bens, nossa família, tudo vai ser escravo de Faraó. E o José aceitou a proposta, né? Eles então se tornaram escravos de Faraó. Ele deu semente para eles e falou: olha, agora vocês vão plantar, no primeiro ano depois que acabou a fome, né, os 7 anos de fome, vocês vão plantar agora, porque agora vai chover, vocês vão colher, e eu vou dar semente para vocês plantarem, e do que vocês colherem, da produção de vocês vão dar 1/5 para o Faraó, como imposto, 20% do imposto, né? Vocês já viram aquela expressão, o quinto dos infernos? Que é uma expressão famosa aqui, né, do Brasil, que vem lá do tempo do Brasil colônia, né? O quinto dos infernos, muita gente usa para xingar os outros, né? Vai para o quinto dos infernos, né? Mas esse quinto dos infernos era o imposto que o governo português cobrava dos colonos aqui no Brasil, e era 1/5 do ouro que eles conseguiam pegar lá, né? Como fala? Minerar, né? Que eles conseguiram minerar, diamantes, esmeraldas, da produção de alimentos, tudo que eles produziam, eles tinham que dar. O rei de Portugal, Dom João, né? Acho que ele gostou da história do Faraó, falou: vou imitar ele, né? Eu vou cobrar 1/5 de imposto também. Então isso foi muito pesado para os portugueses na época, os portugueses e os brasileiros. Hã? O Lula não gostou, né? Agora a gente paga até mais, né? Do que isso. 27% dá quase 30%, né? Que é o básico lá do imposto de renda, né? Mas na prática a gente acaba pagando mais do que isso. Então, mas eles aceitaram porque isso, pelo menos eles teriam o que plantar, eles iam ficar na terra deles mesmos, só que já não pertencia mais a eles, era como se eles fossem arrendatários do Faraó, mas eles pagavam só os 20% e ficavam tranquilos quanto ao restante da produção deles. Então foi assim que o José comprou toda a terra do Egito para o Faraó, e todos ficaram sendo servos dele. E então tem esses detalhes aqui no capítulo 47. No capítulo 48 fala do Jacó ter adoecido, fala também, ele pede para o José levar os 2 filhos lá, o Manassés e o Efraim. Manassés eles eram gêmeos. Não eram gêmeos. O Manassés era o mais velho, nasceu primeiro, eles tinham alguma diferença de anos, né? E o Efraim era o mais novo. Mas quando ele levou os 2 lá para o Jacó conhecer, o Jacó ficou super feliz. O Jacó já não estava praticamente enxergando bem, já estava muito velho e não tinha óculos naquele tempo, não tinha oftalmologista, então ele não conseguia enxergar bem. E ele nem dava para ver. Ele falou: quem são esses rapazes? O José falou: são os meus filhos, né? Eles deviam ter uns 16 anos, 17, por aí, né? E o José, então, o Jacó, então, abençoa os filhos de José, só que o José colocou os filhos na frente do Jacó, o Jacó sentado, né? Ele colocou os filhos para o Jacó abençoar, então ele colocou o Efraim do lado direito do Jacó, que era o lado esquerdo dele, eles estavam um de frente para o outro, né? E colocou o Manassés do lado esquerdo, não, ao contrário, Manassés do lado direito e o Efraim do lado esquerdo do Jacó, né? E quando Jacó foi abençoá-los, ele ia fazer assim com as mãos, né, para abençoar, para orar por eles, né? Ele ia colocar a mão direita na cabeça do Manassés, que era o primogênito, e a mão esquerda na mão do Efraim. Então isso era um simbolismo, significando que o Manassés, sendo primogênito, ele seria mais abençoado do que a bênção dele era mais forte, vamos dizer assim, né, do que a do Efraim. Mas só que o Jacó, quando ele foi abençoar, ele cruzou as mãos assim, e aí ele colocou a mão direita na mão do Efraim e a mão esquerda na mão do Manassés.
E José falou, não pai, está errado, e foi lá para tirar a mão dele, né? Está errado, o Manassés é que é o mais velho. Aí o Jacó falou, eu sei que ele é o mais velho, mas ele também vai ser abençoado, mas o Efraim é que vai ser considerado primogênito. Interessante isso, né? Virou uma tradição ali o primogênito ser descartado, né? Em todas essas histórias, né? Isso aconteceu com Jacó, aconteceu agora com os filhos do José, e assim, né, essas coisas são interessantes, a gente não sabe o significado disso na Bíblia, né? Mas, de certa forma, é porque Deus, ele conhece os corações, ele conhecia o coração do Efraim e do Manassés, embora eles fossem ainda muito jovens, e Deus sabia o que fazer, né? E com certeza ele colocou isso no coração do Jacó. E então vamos ficar por aqui hoje, né? E fica aí como lição essa história do primogênito não ser o primogênito, de ser o mais novo, né? Porque Deus escolhe quem é que ele vai abençoar mais, e o outro, né? Não é que não vai ser abençoado, mas a bênção vai ser diferente. Deus faz diferença entre filhos? Deus faz diferenciação? Ou todos nós somos filhos de Deus e Deus nos ama todos de igual modo? O que vocês acham? Nessas histórias a gente vê que Deus ama alguns mais do que outros, não é assim? Deus ama alguns mais do que outros. E quando a gente diz que Deus ama todos os seus filhos e Ele ama de igual forma, é uma maneira de dizer que não está errada, mas não está totalmente certo, né? Deus, quando a gente diz também, a gente costuma dizer, Deus me ama independente do que eu faço. Deus me ama porque Jesus morreu por mim, Jesus pagou os meus pecados, Jesus me salvou, né? Mas não está errado, está certo? Então, nesse sentido, todos nós estamos iguais. Todos nós somos pecadores, todos nós merecíamos a morte, e Deus nos deu a salvação a todos nós de igual forma em Jesus Cristo. Mas Deus, Ele não ama todos nós de igual forma, no sentido de que Ele ama mais aqueles que são mais íntimos dEle, aqueles que são mais, que servem melhor a Deus, aqueles que juntam mais tesouros no céu, né? E é assim que acontece. Então a gente vê nessas histórias da Bíblia, isso acontecendo, e a gente vê que isso está mostrando, né, como que é o amor de Deus por nós. Você quer ser mais amado por Deus? Então serve mais a Deus, sirva mais, sirva com mais intensidade, porque Deus vai te amar, porque Deus gosta, né? Ele ama. Em algum lugar da Bíblia diz que Ele ama aqueles que o amam. Ele ama aqueles que o amam. Amém? Então vamos conquistar o amor de Deus. Vamos buscar e conquistar o amor de Deus por nós, para que nós possamos ser também mais abençoados. Amém?